Minha diretoria, o Maracanã será fechado para que o gramado seja cuidado após todo mundo ter visto no jogo do Vasco com chuva no final de semana que o Maracanã não tem condições. Hoje o gramado do Maracanã não está em condições de receber jogos de alto nível. Evidentemente, Flamengo e Fluminense têm um argumento razoável de dizer, olha, nós jogamos 50 jogos aqui na temporada, são dois times jogando e se classificando em vários outros torneios e, portanto, não tem condição de você manter isso. Meu ponto não vai chegar nesse mérito, meu ponto vai para outro mérito. O mérito é o seguinte, é muito fácil para Flamengo e Vasco chegarem agora e falar assim, então, mas é muito jogo, não tem condição. Querido, olha só, a sua função é você ter um gramado em condições para o Maracanã, que é o principal estádio do planeta, estar numa condição aceitável. Isso vai de cartão postal à questão técnica. O Maracanã não pode ter um pasto em campo. O Maracanã é um Maracanã, ele é um templo, ele não pode ter um gramado de bosta. Porra, mas Rica, mas com 55 jogos não tem condição. Eu entendi, eu concordo. Então não jogo 55 jogos. Mas Rica, mas peraí, peraí, digo eu. Porque se há anos essa concessão é para Flamengo e Fluminense, vocês conhecem o gramado, vocês sabem a capacidade de manutenção e a capacidade de jogos. Né? Sabendo disso, vocês têm um parecer técnico razoável para chegar e falar, olha, nós temos aqui uma condição que o estádio suporta 30 jogos, 35 jogos, por exemplo. Né? O estádio do Independência é um tapete, né? E é o segundo que jogou. Jogou 15 jogos a menos do que o Flamengo e Fluminense, é verdade. Então nós podemos jogar 15 jogos a menos e ter um tapete? Tá bom, então o que nós vamos fazer com esses 15 jogos a menos? Nós vamos, por exemplo, pegar o campeonato estadual no começo do ano e nós vamos jogar em Volta Redonda, nós vamos jogar em Barueri, nós vamos jogar na puta que eu pariu. Por quê? Porque eu não posso jogar 50 jogos. Eu posso jogar 35? Posso. Então nós temos 35. Vamos dividir aqui, porque eles não chegaram ontem lá. Eles sabem quantos jogos podem jogar. Então se você tem esse parecer técnico, você resolve o parecer técnico com antecedência. Você não joga os 55 jogos para quando chegar na decisão da Libertadores, no momento mais importante de Flamengo e Fluminense, o Flamengo infelizmente saiu, mas o Fluminense ainda está lá, e no momento de decisão de Copa do Brasil, que o Flamengo está lá, você tem um gramado de bosta para prejudicar esses times, porque eles vão ser prejudicados. Fluminense e Flamengo são dois times altamente técnicos e que serão prejudicados por um gramado ruim. Então, é muito fácil Flamengo e Fluminense se defenderem numa questão rival, usando a capacidade do torcedor de odiar o rival, como, isso aqui é problema do Vasco, isso aqui é por causa disso aqui, por causa do... Não é não, desculpa. Primeiro, vocês estão gerindo o estádio juntos porque vocês quiseram. Né? Então, ok e tal. Isso não foi decidido novamente porque politicamente, nos bastidores, se movimenta muito bem para que isso seja prorrogado o tempo inteiro e não se tome uma decisão onde, favoravelmente ao Vasco, que hoje é uma empresa, através da sua SAF, o Vasco pode tomar o Maracanã numa licitação e fuder a vida de Flamengo e Fluminense. Então, politicamente, Flamengo e Fluminense conseguem o tempo todo que essas coisas sejam prorrogadas e etc. E todo mundo do Rio de Janeiro, que conhece um pouquinho de bastidor, sabe como é que a banda toca. No Rio de Janeiro, absolutamente tudo é feito pelo quem conhece quem, que é o amigo do amigo, que liga para cá, que liga para ali e resolve. Então, obviamente que essa licitação já tinha que ter sido refeita. Isso é evidente, são, 9, 10 prorrogações de contrato. Isso não faz o menor sentido. E que ganhe o Flamengo, o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Vasco, o Flamengo, tanto faz. Mas que isso seja definido de forma definitiva e não mais de forma paliativa, até porque você não vai ficar investindo, por exemplo, vamos supor que tenha que ter uma reforma no Maracanã de 20 milhões de reais. O Flamengo vai olhar para a cara do Fluminense e falar assim, mas daqui 3, 4 meses pode parecer uma liminar aí que dá para o Vasco a concessão do Maracanã e eu investi 20 milhões de reais aqui. Então eles também não tem por que fazer. Então fica uma coisa meio escrota. Agora, o papinho de que, não tem condições, eu entendo pra caralho. Eu acho que realmente não tem condições técnicas de se fazer algo muito melhor do que isso com 55 jogos no ano. É evidente que não tem. Então, perfeito. Não é o cara que cuida da grama que tá errado. O cara que cuida do processo da temporada que tá errado. Se você não pode jogar 55 jogos, é só você fazer conta. Como é que eu vou chegar em setembro com 55 jogos? Então eu não posso. Então, se eu não posso, eu vou jogar em outro lugar. Eu vou pegar os jogos insignificantes, os jogos merda, e vou jogar em outro estádio. E vou preservar o gramado. Ué, meu Deus do céu. Como é que não pode fazer isso? Ou essa é uma resposta do Flamengo, a resposta que ele teve numa reunião da CBF, quando ele tentou votar para que vários jogos fossem vendidos para jogar fora de casa, onde fatalmente o Flamengo ganharia o Campeonato Brasileiro, né? Porque se o Cuiabá, todo mundo começa a vender o jogo contra o Flamengo para um campo neutro para ganhar dinheiro da torcida do Flamengo, os times perdem os jogos do Flamengo. Perde o fator caso, o Flamengo ganha todo mundo. Então, quando o Flamengo votou a favor disso,
numa postura arrogante de um dirigente do Flamengo, que eu nem sei quem que era na verdade, na reunião ele disse para os outros clubes lá, ele falou, não, vocês me respeitem, alguma coisa assim, eu sou o maior clube do Brasil, o clube meteu uma frase infeliz ali, e imediatamente os outros 19 clubes votaram contra ele para ele baixar a bola. Então, não fosse um ato arrogante, talvez o Flamengo tivesse conseguido isso, que seria uma atrocidade. Eu acho que tem mais que votar contra mesmo. Falar, mas não pode isso. Se você permitir que todo time pequeno venda um mando de campo, isso significa que os times grandes, com maior torcida, vão ganhar os campeonatos, porque você vai vender para ganhar dinheiro, para sobreviver, vai jogar todo o jogo em Brasília, e aí o Flamengo vai ganhar todos os jogos do campeonato, o Palmeiras, etc. Então, não faz sentido. Isso não é desportivamente muito aceito, mas talvez... Se o Flamengo tivesse conseguido isso, não numa discussão ali nessa mesa, ele pudesse hoje estar jogando alguns jogos fora do Maracanã também, né? Mas, independente disso, tem campeonato estadual, você tem outras possibilidades e alguns jogos, você pode listar facilmente durante a temporada uma série de jogos de baixo interesse. Ah, mas eu vou perder o dinheiro da renda. Então, querido, você está fazendo uma opção por ganhar mais dinheiro na renda e perder qualidade técnica dentro do seu gramado, isso é uma escolha sua. Você, quando pegou o estádio, sabe qual é o limite do seu gramado. Se você sabe qual é o limite e não respeita esse limite, você não pode reclamar da natureza. Aí você está discutindo com Deus, né? Está discutindo com a grama. A grama não suporta 55 jogos. Estamos juntos, todo mundo está de acordo. Então não joga. Joga 35. Joga 40. Né? Então, desculpa, mas a responsabilidade é do Flamengo e do Fluminense, sim. De qualquer maneira, ela é do Flamengo e do Fluminense. Porque se vocês sabem o que vai acontecer, vocês estão jogando lá todos os jogos, quando você pode pegar ali, o Fluminense vai pegar o Cuiabá, meu irmão, vamos dar um jeito aqui, liga lá no Engenhão e tal. Outra solução possível, bota um gramado sintético, então. Eu sou contra, eu sou a favor do gramado sintético? Cara, sinceramente, eu não sou a favor, eu não gosto, tá? Mas, quando eu olho pro gramado do Palmeiras, quando eu olho pro gramado do Corinthians, quando eu olho pro gramado do Engenhão, e olho o Maracanã e o Mineirão, eu sou obrigado, nessa altura do ano, a falar, talvez seja melhor você jogar num gramado que eu não goste tanto do que você jogar num pasto. Então, se você nota, tecnicamente, que não há condições de suportar os seus jogos durante a temporada num gramado natural, troca, bota o artificial. Agora, botar o natural, jogar todos os jogos, assinar o contrato e reclamar do resultado, pô, gente, aí nós vamos voltar na história do calendário do futebol brasileiro. Os clubes vão lá em janeiro e assinam o calendário. Quando chega em agosto, estão todos os clubes dando entrevista reclamando de cansaço, desgaste físico e o caralho. E você, torcedor, compra o barulho, porque torcedor é torcedor, ele acredita, ele torce pelo time dele, bota a culpa num terceiro, e tudo que ele quer ouvir é isso. A culpa não é minha, a culpa é do rival. Né? Então, porra, vamos deixar de ser trouxa, gente. Nós estamos de novo ouvindo uma historinha que, porra, essa historinha dava para ser mudada, essa historinha dava para ter sido cuidada, né? Eles não assumiram ontem, eles assumiram alguns anos. Eles sabem quantos jogos podem jogar lá. Então, sim, a responsabilidade do gramado do Maracanã ser um pasto é de Flamengo e Fluminense, sim.